Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Havia um tempinho que estávamos longe aqui da igreja, já sentindo saudade dos irmãos, aproveitando o tempo que o Senhor nos concedeu de férias, viajando um pouquinho, só 3.200 quilômetros, precisando quase de um container para colocar tanta coisa dentro do carro, mas foi uma bênção, uma bênção. E estávamos com saudade e aqui estamos renovados, descansados, para continuar servindo ao nosso Deus nessa igreja que o Senhor nos colocou, para que o seu nome seja glorificado. Meus queridos, nesta manhã nós vamos continuar estudando a palavra de Deus na exposição do livro de Êxodo. Êxodo que aponta para um Deus presente, um Deus que se revela, um Deus de justiça, um Deus de bênção, um Deus de provisão, um Deus que faz tudo para o louvor da sua glória. Um Deus que levantou um mediador para conduzir o seu povo, tirando da escravidão. Um Deus da provisão, um Deus da libertação, um Deus de eterna misericórdia. Um Deus que se revela e mostra ao seu povo quem Ele é, um Deus da aliança. Mas um Deus a ser temido, um Deus santo, a qual nós devemos ouvir, guardar os seus preceitos e obedecer. Nós já estamos no capítulo 20 e já há um tempo, seja em estudos ou escola dominical, nós estamos abordando sobre os 10 mandamentos. E começamos a fazer uma abordagem até da primeira parte dos mandamentos, mandamentos concernentes à vida com Deus, ao propósito de adoração somente a Deus, a forma como Deus quer ser adorado, o propósito da adoração que é o nome dEle, o tempo em que Ele quer ser adorado, o seu dia separado e santificado. E no último momento que estivemos com os irmãos, no domingo antes de viajarmos, falamos na escola dominical sobre honrar pai e mãe. E agora nós vamos estudar a palavra do Senhor no 6º mandamento, mas eu gostaria que toda a igreja lesse comigo o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículos 1, 2 e o versículo 13. Vamos ler todos juntos? Êxodo 20, de 1 a 2 e o 13. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 13. Não matarás. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é suficiente para fazer com que o nosso coração se volte a ti. E pela ação do Santo Espírito de Deus, que nos convence dos nossos pecados, aqui estamos. Ó Deus, opera em nós, nos nossos sentidos, para que, ó Deus, não venhamos nos distrair com as coisas, ó Pai, do nosso coração, mas que a tua palavra fale profundamente ao nosso ser. E que venhamos sair daqui, ó Deus, aprendendo a glorificar o teu nome com a nossa vida. Muito obrigado porque temos essa palavra. Em nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Nós, nessa semana, na verdade, nas últimas 2 semanas, fomos impactados com notícias que fizeram com que o nosso coração, às vezes, borbulhasse de raiva, de justiça própria. Semana passada, um evento nos Estados Unidos, quando um homem normal pega um arsenal de guerra e atira a esmo, matando e levando mais de 50 vidas. E nessa semana, nós vimos uma atrocidade de um homem que, aparentemente normal, vivia ali em Janaúba, pega litros de gasolina, se dirige àquela creche, lança sobre ele, sobre aqueles alunos, e num ato de loucura, lança sobre os meninos, levando ele e mais 7 crianças e a professora, e outros tantos que aqui em Belo Horizonte estão se recuperando nos hospitais. Eu imagino como ficou o coração de vocês ao ouvir essa notícia, como o meu ficou. Bem feito, merecia morrer ele e pagar
e tomara que esteja ardendo no fogo do inferno. Esse foi o meu pensamento. Mas que crueldade tem esse homem. Arde no nosso coração também um senso de justiça para com todos os outros fatos que talvez nós não conheçamos de violência, assim. E quando nós nos deparamos com violência, nos vem aquele ato de justiça. E isso, meus queridos, choca a nossa geração, porque tem crescido cada vez mais esse tipo de violência. O estado do nosso pastor é conhecido por uma violência diária, onde crianças, homens, mulheres, policiais pedem a sua vida todos os dias. Mas, meus queridos, a raiz de tudo isso, a essência do assassinato, é fruto de um coração rebelde que não ama a lei de Deus. Por não conhecerem a palavra do Senhor, não conhecem o valor da vida. Por não conhecerem o Deus da vida, o homem não dá valor à vida. E o pecado, meus queridos, afetou essa concepção. A vida não tem mais valor diante dessa terra. Nós também não damos valor à vida que Deus nos dá. E nós vamos ver hoje como nós, até mesmo nós que temos esse senso de justiça para com este homem e esses homens que ceifaram a vida de tantos, somos também culpados diante desse Deus santo e justo. A nossa geração, meus queridos, ela vive uma cultura de morte em todos os aspectos. A morte, a cultura da morte, ela tem passado nas séries, nos entretenimentos, no esporte, e nós temos alimentado dessa cultura de morte a todo instante, e a morte já não nos deixa insensíveis, a morte não nos deixa mais sensíveis. Talvez ela choque por um momento, mas passem alguns minutos, até a própria reportagem que fala a respeito de um choque, de uma morte, logo depois, em segundos, mostra um divertimento. Assim está a nossa geração, a morte não choca mais, o pecado não nos choca mais, e talvez nós estamos insensíveis para com a nossa própria realidade diante desse Deus. O princípio desse mandamento, meus queridos, como nós temos estudado, o mandamento sempre tem um princípio negativo e um princípio positivo. O princípio negativo é: eu não posso tirar vida. Eu preciso, então, no aspecto positivo, preservar a vida. Eu preciso amar a vida, eu preciso desejar a vida, mas eu preciso desejar o Deus da vida, aquele que sustenta e doa a nossa vida. Nós lemos aqui na introdução, na liturgia, a fala de Moisés e Arão, relembrando quem é Deus. É Ele quem doa a vida, é Ele quem sustenta a vida. O amor, meus queridos, a vida é consequência do amor ao Deus que dá a vida. Mas o mandamento que nós estamos estudando aqui agora, nesta manhã, ele vai além da concepção simples: não matarás, não mate. Ela vai falar a respeito da vida física, mas também vai falar a respeito da vida espiritual. E não somente minha, mas do próximo, porque o mandamento, como temos estudado desde o primeiro, ele é individual, mas ele é coletivo. A obediência é uma obediência onde eu, diante deste Deus, que deu a sua lei, devo obedecer individualmente, porém, ele se expande coletivamente. Nós falamos a respeito disso nos outros mandamentos. Tal como a desobediência individual tem consequências coletivas. E nós sabemos como os homens que se esquecem desse mandamento propagam a violência. E violência propaga mais violência. O mandamento está ligado, meus queridos, também ao culto ao Senhor. Se eu tenho Deus como meu único Deus, eu vou promover a vida, porque Ele é quem promove vida. Esse mandamento, então, ele vai atingir ações práticas e diárias. Não é somente um ato isolado. Porque, normalmente, nós olhamos para esse mandamento e dizemos: eu consigo cumprir esse mandamento. Eu não mato. Eu nunca matei. Será? Vamos entender agora o que esse mandamento e como ele é profundo nas nossas relações e na nossa vida diante do Senhor. Catecismo Maior, na sua pergunta, ele diz assim: o que este mandamento proíbe? Nós vamos trabalhar alguns aspectos desse catecismo.
Esse mandamento proíbe. Os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Caímos nesse mandamento quando exercemos uma ira pecaminosa, ódio, inveja, desejo de vingança, todas as paixões lascívias e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, de bebida, de trabalho, de recreios, palavras provocadoras, opressão, contendas, espancamentos, ferimentos e tudo que tende à destruição de alguém. Vamos ampliar, então, conforme o catecismo, o que significa não matar. No Antigo Testamento há não matar, matar, mas a palavra matar, existem 8 referências a matar. E especificamente no capítulo 20, versículo 13, não matar, a melhor forma de matar seria não assassinar. O que Deus está condenando aqui é aquele que premedita, é aquele que maquina cada ato da execução da sua vida ou do outro. Então, a melhor forma de lermos, talvez, esse mandamento seria não assassinar. Tal como este homem que premeditou, esses homens que nós mencionamos na introdução, premeditaram um ato. E é muito interessante que o ato ele pode ser premeditado consciente, como inconscientemente. Então vamos notar que podemos cair nesse mandamento inconscientemente. Eu e você, que estamos aqui, talvez estamos quebrando muito esse mandamento inconscientemente. Ou conscientemente. O que o mandamento não proíbe, a priori? Ele não proíbe a legítima defesa. Nós vamos entender isso, passe comigo 2 capítulos à frente. Capítulo 22, dos versículos 2 a 3. Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 1. Temos que entender isso porque estamos, é claro, debaixo de uma condenação de pecado. Depois do pecado, estamos debaixo de uma condenação. A terra está amaldiçoada e a morte entrou no mundo. E nós não estamos isentos da morte, mas esse mandamento não proíbe a legítima defesa. No capítulo 22, futuramente nós iremos estudar, versículo 1 a 3 diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Aqui ele está falando do furto. Porém, no versículo 2 diz: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Olha a diferença do versículo 3. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. O que esse versículo está mencionando? O ladrão que vem à noite, que planeja vir à noite, existe aqui pela lei do Senhor a legítima defesa da sua vida e da vida da sua família ou daqueles que estão ao seu redor. Porém, se este ladrão vier ao encontro da sua vida, não significa que é só à noite, mas vier a tentar contra a sua vida para matá-lo, aqui, meus queridos, nós vemos que Deus permite a legítima defesa. E muitas vezes nós vemos isso. Um ladrão vem tirar a sua vida ou da sua família, um pai vai e se joga diante desse ladrão e às vezes, infelizmente, ceifa a vida desse ladrão em legítima defesa e defesa dos seus. Porém, no versículo 3, nós vemos que a questão do sol, do amanhecer, ou seja, Deus condena quando, por exemplo, alguém vem diante de você e lhe rouba um bem, lhe vira as costas e a pessoa saca a arma e atira em tal pessoa. Ali ele não está agindo com legítima defesa. Mas vamos seguir mais adiante. Portanto, nós vemos aqui que o furto se paga com o objeto da punição, mas Deus protege o seu povo, porque quando aquele que está protegendo a vida da sua família ou a sua própria vida, ele está agindo em legítima defesa. Este mandamento também não condena a guerra. É claro que sabemos que existem guerras e guerras. Em momentos específicos, nós entramos em guerra. É muito interessante lembrar que o próprio nome de Deus há conotação com a guerra. O Senhor dos Exércitos é um Deus de guerra.
É um Deus que levou o seu povo a algumas guerras, em que ele ordenou a guerra. Mas nós vemos, meus queridos, que a guerra era para defender a soberania e a soberania dos cidadãos, para manter a paz e a justiça. Portanto, há algumas ocasiões em que existem guerras. Agora, não aquelas guerras como vemos ali em Tiago, que por causa da paixão humana, da paixão do coração, por causa dos desejos do coração, existem guerras e contendas, por vontade de se obter aquilo que é do outro. Essas guerras não são lícitas. Bem como temos que lembrar da diferença entre aqueles que dizem, entro em qualquer guerra. Não se pode ser assim. Como aquele que diz, eu quero viver só pacificamente, sem pegar em armas, deixando seu irmão à míngua daqueles que se levantam, daqueles regimes totalitários. Porém, quando o meu país está sendo atacado, quando um país amigo está sendo atacado, eu tenho que preservar a vida. E assim o Senhor nos chama. E há também uma questão espinhosa sobre a pena capital. Será que nós não vamos ter tempo para trabalhar? Como Deus age com relação à pena capital? É muito interessante, alguns versículos eu vou deixar aos irmãos. No capítulo 9 de Gênesis, a partir do versículo 6, quando Deus ele renova a aliança com Noé, ele renova a aliança de vida, relembrando que Deus criou o homem à sua imagem. E ali, depois do versículo 6, ele diz que a vida tem valor, e aquele que tira a vida seria punido. Se você olhar no Novo Testamento, em Atos 25, a partir do versículo 10, quando Paulo está se defendendo diante do tribunal, ele diz assim, se acaso eu cometi algum, na verdade ele se defende e diz, eu não tenho cometido erro nenhum diante do Senhor, diante dos olhos de vocês. Porém, no versículo 11 ele diz assim, se acaso eu tenho difamado, se eu acaso tenho caído em algum mandamento, na verdade alguma lei, eu mereço a morte. Paulo aqui, meus queridos, ele tem uma consciência de que há uma pena capital. E nós sabemos então que em Romanos capítulo 12, dos versículos 9, olha que interessante Paulo trabalhando novamente isso. Romanos capítulo 12, dos versículos 9 a 19, ele trabalha sobre as virtudes onde um indivíduo tem responsabilidade sobre o outro. Só que no versículo 19 ele fala assim, não vingueis a vós mesmos, não vos vingueis, eu não posso ser o vingador de mim, mas ele diz, dai lugar à ira. Porém no capítulo 13 de Romanos, ele diz assim, a partir do versículo 4, quem tem autoridade de vingança é o Estado. E ele usa um termo, é o Estado quem tem a espada. E a espada é para quê, meus queridos? É para inferir a justiça de morte. É claro que esse é um tema espinhoso, nós não vamos trabalhar aqui, mas são termos que nós temos que entender que estão aqui amparados nesse mandamento, mas há uma proteção à vida. Deus levanta autoridades para preservar a nossa vida. Deus levanta o exército, a polícia, que quando agem corretamente, preservam a nossa vida e dos cidadãos. Deus é quem ordenou esse mandamento para a proteção da vida e de todos ao seu redor. Mas, meus queridos, o que esse mandamento ele nos exorta individualmente? Quando eu não vivo de acordo com este mandamento, como eu posso quebrar este mandamento? Não matarás. Nós lemos aqui na confissão que muitas vezes nós quebramos esse mandamento sendo desregrados com a nossa vida. E aí vem um tapa no que vos fala com relação ao modo como nós cuidamos da nossa saúde, como nós comemos, o que bebemos. Quando nós vivemos uma vida desregrada e não cuidamos daquilo que Deus nos deu, da nossa saúde, do nosso corpo, lembrando que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, nós estamos quebrando esse mandamento. Porque a vida não me pertence. A vida pertence ao Senhor, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou. Portanto, eu devo cuidar do corpo que Deus me deu. Portanto, quando e aí vem para nós, principalmente nós homens somos assim, temos que ser coerentes com isso. Nós somos turrões e duros, porque não queremos cuidar muitas vezes do nosso corpo, da nossa saúde. E quando nós não cuidamos, ou então quando as nossas esposas vêm nos orientar e viramos a cara ou fingimos que não ouvimos, nós estamos quebrando este mandamento. Sabe por quê? Porque eu não mantenho a minha vida. E depois, se eu morrer por alguma doença, eu prejudico a quem?
ao meu próximo. Eu quebro esse mandamento. Quando eu sou desregrado naquilo que eu como, quando eu sou desregrado na bebida, quando eu também, como nós lemos aqui no catecismo, quando Deus coloca ordem e regras, e eu não estou debaixo dessas regras. Quantas regras na direção? Talvez você tenha uma direção que não é defensiva, é uma direção que não obedece leis. Você está quebrando esse mandamento. Você vive segundo o seu próprio curso, levando, talvez futuramente, a sua vida, a vida do seu próximo, e talvez aquele que não está na estrada, e você ceifar a vida do outro. Não obedecer às regras que Deus coloca, e Deus colocou homens, autoridades, para fazerem regras, para cuidar da vida e para preservar a nossa vida. Olha que Deus maravilhoso é esse, como nós quebramos regras, como nós somos desobedientes. O corpo não é meu, é dado por Deus. Por isso, meus queridos, que o suicídio é condenado pelo Senhor. Tenho eu autoridade de tirar a minha própria vida? Não tenho. Tenho eu o direito de até cogitar tirar a minha própria vida? Não tenho. É Deus quem dá, é Deus quem tira a vida. Deus também proíbe o aborto, meus queridos. O meu filho não me pertence. Olhe para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O Senhor conhecia a Jeremias no ventre da sua mãe, ele era vida ali naquele momento da sua concepção. Era vida, nós não temos autoridade sobre a vida humana. Portanto, é falácia aquilo que nós ouvimos, meninos, jovens, aquilo que vocês têm ouvido, mulheres principalmente. O seu corpo não é teu, e o seu filho é do Senhor. Isso nós fomos confrontados muito ano passado, e quando eu e Isa estávamos planejando o nosso filho, naquele medo, naquele período lá de dengue, de microcefalia, em que muitas mães estavam tirando os seus filhos quando sabiam que os seus filhos já não tinham aquela capacidade normal, e por causa da dengue, da chikungunya, veriam que teriam filhos mais à frente com problemas, tiravam a vida do seu filho, faziam um aborto. E o próprio governo, às vezes, incentivando isso, como a ONU tem incentivado a isso. O Ministério da Saúde também assim o faz. A vida, meus queridos, é do Senhor. Aqui também há outros termos, como eutanásia. Eu não tenho autoridade sobre o outro. Eu tenho que preservar a vida do outro. Por mais que talvez passe anos cuidando daquele que não consegue mais se movimentar, está debaixo de aparelhos, a vida não pertence a mim. Eu não posso tirar a vida daquele que Deus colocou ao meu lado. Mas também, meus queridos, nós temos que lembrar não somente do físico, mas do espiritual. Como nós quebramos esse mandamento? Nós quebramos esse mandamento quando nós não alimentamos a nossa alma. Quando você negligencia, eu e você negligenciamos a palavra do Senhor. Quando nós negligenciamos a comunhão dos santos. Quando nós negligenciamos uma vida de devoção ao Senhor, nós estamos quebrando este mandamento. Nós deixamos o alimento espiritual, meus queridos, e tal como um homem, uma mulher que não se alimenta, ele vai definhando e morrendo. No físico, assim também no espiritual. Olha como que nós quebramos esse mandamento. Deus nos deu vida, e olha que interessante, por isso que eu li o capítulo, os primeiros 2 versículos, porque quando Deus se volta ao seu povo, volte os seus olhos ali, ele diz assim, versículo 2, capítulo 20, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, eu não tenho mais propriedade sobre mim, Ele é meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu te tirei da terra do Egito, ou seja, eu te tirei da escravidão, você não é mais escravo do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, portanto agora somos servos do Altíssimo, e ele diz assim, eu te tirei da terra do Egito e da casa da servidão, ou seja, ele tem autoridade sobre mim, mas ele me deu uma nova vida. Isso aconteceu conosco quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, passamos a ter nova vida, somos nova criatura, nós temos vida, e recebemos vida, não somente a vida eterna, mas agora a vida aqui, e temos que viver o já e o ainda não, como se já recebêssemos, na verdade já recebemos a vida no Senhor, e temos que preservar a nossa vida e também a vida espiritual com Deus.
Olha que interessante, o Salmo 32, quando Davi estava ali falando a respeito do seu pecado, no versículo 3, ele disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheciam. Aí está a prova, meus queridos, que quando estamos em pecado ou estamos negligenciando a vida com o Senhor, na comunhão dos santos, nós morremos. Nós estamos como mortos, nos voltando àquilo que Deus já nos libertou. Portanto, meus queridos, não duvide do seu coração, da sua maldade. Você transgride esse mandamento. Você e eu transgredimos esse mandamento. Nós quebramos esse mandamento também. É muito interessante, fazendo uma abordagem com alguns colegas a respeito disso. Até no trabalho, como a confissão diz, muitas vezes eu dedico toda a minha vida a um trabalho, um termo em inglês, workaholic, a vida para o trabalho. Eu não durmo, eu tenho pouco tempo para separar o meu tempo para o lazer com a família, mas eu vivo para o trabalho todo instante. Eu não separo nem o dia do Senhor, eu quebro esse mandamento, o dia do Senhor e tantos outros mandamentos, porque o trabalho se torna o meu ídolo. Até a preservação do corpo exagerada pode ser um ídolo e vai contra esse mandamento, porque muitos, em oposição àqueles que não cuidam do seu corpo, querem cuidar demais. E muitas vezes usam meios para que o seu corpo fique belo e às vezes se matam. Recentemente, uma menina muito linda, que cuidava do seu corpo, se alimentava de tantas toxinas para que o seu corpo ficasse belo, que com seus 20 e poucos anos, perdeu a sua vida. A oposição. Mas e ao próximo, meus queridos? Porque esse mandamento também não é para nós, mas em relação ao próximo. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21 a 26. Jesus aqui completa. Na verdade, é muito interessante essa narrativa. Nós estamos falando aqui, em Êxodo, sobre o povo diante do monte. Possivelmente depois teremos uma série de estudos em Mateus. Mas perceba que do capítulo 1 até o capítulo 7, o Senhor faz todo o trajeto do povo, tal como o povo fez, saindo do Egito até diante do monte. E é no monte que o Senhor, Jesus, a partir do capítulo 5, fala ao povo. E ele aqui mostra o conteúdo da lei, novamente revigorando a lei no coração daqueles homens. E no capítulo 5, a partir do versículo 6, ele diz assim, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilie-te com teu irmão, e então, voltando-se, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus, meus queridos, aqui faz interessante uma referência hermenêutica dos fariseus, porque os fariseus falavam, uma tradição oral, muito aquém do mandamento. E aí Jesus se volta à palavra de Deus. Vocês não veem o que está escrito, porém eu vos digo. Ele vai fazer a correta interpretação do mandamento. E ele está falando assim que a ira, que o insulto, o chamar o outro de tolo, meus queridos, tudo aquilo que vai contra o meu próximo é a raiz do homicídio. O que ele está falando, meus queridos? Que no teu coração, no meio do teu coração, se nós temos algo contra o nosso irmão, é a fagulha inicial para sermos como aquele homem que lançou fogo sobre aquelas crianças. Sabe por quê? Porque o coração, meus queridos, o coração se encheu de ódio, de inveja, de rancor, de ressentimento. E tudo aquilo é direcionado ao próximo.
O nosso coração é enganoso, meus queridos. Portanto, diante de Deus, o pecado nos torna como homicidas. Se há em nós justiça irada diante daqueles homens que ceifaram a vida de tantos, em nosso coração a mesma fagulha pecaminosa que mata o próximo. E a palavra de Deus diz que se eu me iro contra o próximo, se eu tenho alguma coisa contra o meu próximo, a começar da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, da minha liderança espiritual, e não resolvo isso, eu sou um assassino. Eu estou assassinando no meu coração. E quantos casamentos há essa morte meio que devagarzinho, em que eu vou matando a minha esposa, o meu esposo, os meus pais, a autoridade que Deus colocou na minha vida, porque eu sou um assassino. O meu coração é assim, meus queridos. E Jesus alerta aqueles homens, falando a respeito deste coração. Jesus condena o fervilhar no coração. Deus condena o nutrir o ódio, porque isso está ligado à falta de temor e também à falta da consciência de quem nós somos. Os mandamentos, meus queridos, nós vamos daqui a pouquinho encerrar, mas eles apontam e são duros, porque eles apontam para o nosso cerne, para o nosso eu. Nós deixamos de ser coitadinhos quando somos confrontados com esses mandamentos. E a quebra de um mandamento, meus queridos, faz quebrar todos os outros. Por não valorizarmos a vida, nós não temos Deus como o Senhor nosso Deus. Nós não preservamos o seu dia, nós não honramos o seu nome, nós não honramos ao próximo. E assim quebramos os demais por causa da cobiça do nosso coração. Mas o que nós somos chamados a fazer? 1 João, capítulo 3, a partir do verso 11. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11. Versículo 11 ao versículo 18. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Muito interessante frisar isso aqui. Quando Deus conversa com Caim antes do assassinato, ele diz assim: se você proceder bem. O procedimento de Caim mostrava um coração duro. E é interessante, por inveja, por ciúme, ele matou o seu irmão. E o Senhor o revelou isso antes. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna. Não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui novamente João amplia isso, e como muitas vezes nós caímos nesse mandamento quando vemos um problema ao nosso redor, e até fazemos aquela mãozinha no celular, oramos, que estamos orando por você, mas talvez temos os recursos que Deus nos deu, para aqueles que sofrem, aqueles que padecem, eu estou falando na área física, e não ajudamos o próximo, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja aqueles que Deus colocou ao nosso redor, porque pensamos no nosso próprio coração, nas nossas próprias cobiças, nós estamos assassinando. E também, quando vemos a falta de um irmão que está indo, desculpa o termo, para o brejo, quando está indo para o brejo, só olhamos, lá, está indo naquela direção, você é um assassino, porque você deixa o seu irmão cair. Isso é um pecado que nós cometemos diariamente. Portanto, se Deus nos dá, meus queridos, olhos para vermos um irmão que está indo em direção oposta, nós temos que levantar e ir ao seu encontro. Porque isso mostra amor, amor é sacrifício. E é por isso que nós finalizamos apontando para o que Cristo fez. Romanos 5:6 fala que a maior prova de amor foi o que Cristo fez por nós, porque quando nós éramos ainda fracos, Ele morreu ao seu tempo por nós. O maior motivo para
Jesus viver era glorificar o nome de Deus. Cristo mostrou que amava a vida, se entregando completamente na cruz do Calvário. E o resultado foi vida para nós. Ele amava ao Senhor, amava a vida, e Ele viveu perfeitamente para nos dar essa vida. Aquele que perde a sua vida no Senhor está ganhando vida. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, fala que não há amor maior do que dar a vida pelos irmãos. Se eu não tiver amor genuíno, meus queridos, eu posso até fazer diante dos homens, posso até agir corretamente diante dos homens, achando que não estou caindo nesse mandamento, mas se eu não faço com amor, com sacrifício, porque amor aqui é sacrifício, eu não deixo de cair nesse mandamento. Eu sou hipócrita. Portanto, aquilo que Cristo fez por nós, meus queridos, é o maior exemplo. A falta de amor no nosso meio mostra que muitas vezes estamos preferindo a morte. E é muito interessante que, às vezes, estamos vivendo um luto nos nossos lares, nas nossas igrejas, porque nós mesmos somos assassinos, e esquecemos que em nós, meus queridos, há tanta maldade. Mas, tal como a lei nos aponta e nos faz doer, nós somos recheados com a graça do Senhor. Porque a lei mostra como nós somos pecadores, e cada um de nós aqui do que está falando, até o mais novinho, que está no colo de sua mãe, está propenso a isso, nasceu em pecado. Mas a graça do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Cristo Jesus, meus queridos, Ele obedeceu perfeitamente, uma vida que eu e você nunca obedeceríamos. Ele sim viveu perfeitamente sobre essa terra. Ele amou a vida e não caiu em nenhum dos mandamentos que nós temos estudado. Ele não quebrou esse mandamento. Ele não quebrou esse mandamento que nós quebramos. Ele viveu perfeitamente e se entregou no nosso lugar. E quando estava no madeiro, essa lei que agora nos acusa e mostra como nós somos pecadores, essa lei que nos levaria ao inferno, quando Cristo foi pregado na cruz, esta lei foi pregada nas suas mãos de uma vez por todas. E Ele recebeu sobre si a ira, e essa lei não nos condena mais, porque a obediência de Cristo lhe foi transferida. O Senhor Jesus, o Senhor Deus não lhe vê como você merece ser visto, mas Ele vê agora, nesse instante, a obediência de Cristo na sua vida. E por mais que você tenha pecado e vai continuar até o último instante pecando, Deus não vê você como um assassino. Deus vê Cristo. E como Ele lhe vê assim, eu tenho que viver aquilo que eu já recebi. Isso me motiva a viver diante dEle, com alegria, se colocando de todo o coração diante dEle, pedindo perdão por aquilo que eu já cometi, mas na verdade de uma declaração: Senhor, eu reconheço que sou pecador, mas eu reconheço que o Senhor já pagou por mim essa dívida que tinha. O Senhor não me vê mais como eu mereço ser visto. O Senhor se tornou morte para nos dar vida. Então a única maneira de viver esse mandamento, meus queridos, é estar alicerçado nos méritos dEle. A única maneira de vivermos esses mandamentos é reconhecer que Ele viveu e Ele me dá força. E eu preciso dEle. E eu preciso da sua companhia. E eu preciso conhecê-lo cada vez mais. Porque é Ele a minha vida. É Ele a fonte da minha vida. Portanto, meus queridos, encerramos agora este sermão, dizendo que Ele nos dá força, graça e poder para vivermos uma vida digna, que honre e glorifique o nome de Deus. Nós somos salvos para a vida e já temos essa vida. Se o Senhor Jesus Cristo agora, enquanto nós estamos aqui nesse culto, vier em glória, todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, meus queridos, não serão condenados. Nenhuma palavra será dita contra você, porque Cristo morreu no seu lugar. Você não é mais um assassino. Portanto, enquanto Cristo não volta, viva de modo digno daquilo que você já recebeu diante dEle. Que você venha servir ao Senhor e continue servindo ao Senhor no dia dEle, lembrando daquilo que Ele lhe deu. Não matarás. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos deu vida eterna. Vamos orar? Ó Deus,
nos ajude na nossa falta de fé. Aumente a nossa fé, ó Deus, e a nossa consciência daquilo que já recebemos no Senhor. Que voltemos os nossos olhos para Cristo, que é o único que pode nos tirar dessa nossa condição de letargia espiritual. Ajude-nos, ó Deus, a sondar todos os aspectos da nossa vida, físico e espiritual, para conosco e também para com o próximo, ó Deus. Nos ajude na dependência do Senhor, a vivermos de modo digno daquilo que já recebemos em Cristo Jesus. Ó Pai, esta palavra a priori nos confronta e nos faz muitas vezes querer se esconder debaixo dos montes, mas o que Cristo nos ofereceu foi a libertação disso. E Ele já pagou essa nossa dívida. Ó Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, porque a morte não vai mais nos ceifar. A morte agora, ó Deus, para nós é libertação deste corpo para uma vida eterna. Mas enquanto o Senhor não volta, ou enquanto ainda tivermos fôlego de vida, que possamos já agora viver por aquilo que já recebemos do Senhor. Revigora a nossa vida como famílias, revigora a nossa igreja, revigora a nossa nação. Para a Tua glória que pedimos isso, no nome do Senhor Jesus. Amém.